pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet. Eu sou a Lina. Eu sou o Cello e hoje voltamos finalmente com a série Ícones de D&D. Finalmente esse vídeo, Cello, ficou parado por umas semaninhas aí, né? mais de um ano. A série de ícones travou neste vídeo. É verdade, mas finalmente concluímos a nossa pesquisa sobre Elminster. Inclusive descobrimos que se pronuncia Elminster e não Elminster. Pois é. Então vamos ao vídeo. A gente vai tentar falar certo o vídeo, né? Eu pelo menos vou me policiar, mas me perdoem se eu falar errado. Muito bem, então chegou a hora de falar dele, o sábio do Vale das Sombras, o senhor de todo conhecimento, o escolhido de Mystra. Ou o escolhido do Ed Greenwood. É verdade. A gente vai falar desse mago super poderoso que viveu mais de 1.200 anos, Cello, sem virar lich. Ele não precisou virar lich pra E não é elfo. Não é elfo, exatamente. Ele é só o queridinho do autor, né? Exato. Por isso ele nunca morre. E quando morre ele volta, enfim. Estamos falando de Elminster, ele que é o personagem símbolo de Forgotten Realms, né? de tudo Dos que reinos tem, esquecidos, né? de tudo de Faerûn. Ele é capa de vários livros, ele estampa várias artes. E ele é aquele mago à primeira vista, que é aquele mago da barba branca, né, chapéu pontudo. Inspirado muito no Gandalf, no Merlin. Né? Parece que não tem nada muito diferente à primeira vista, mas o Elminster tem suas peculiaridades e está muito ligado ao cenário de Forgotten Realms, então ele tem algumas histórias incríveis e ele está vinculado a talvez quase todos os eventos importantes de Dungeons and Dragons. De Faerûn, de Forgotten Realms, com certeza, ele está em todos. Mas ele viaja no multiverso de D&D, então ele é muito poderoso mesmo. Exatamente. Bom, e ele surgiu, como a gente já adiantou, da cabeça de Ed Greenwood. O Ed Greenwood escrevia para a revista Dragon, né, dos anos 80, que é uma revista que acompanhava, né, dava suporte para Dungeons and Dragons e para outros RPGs da TSR, e lá ele tinha uma coluna chamada Monster Ecologies. Gente, e essa característica dos monstros era muito legal na época. A gente, quando vai estudar, geralmente a gente vê a forma como eles apresentavam os monstros, era riquíssimo. E aí, o que acontece? O Ed Greenwood criou o Elminster para ser um personagem fantástico que quebrava a quarta parede e conversava com o próprio criador, que era o Ed Greenwood, como era o mundo de Dungeons and Dragons, né? Como que era Forgotten Realms, na realidade. Exatamente. Ele aparecia, e como ele é um viajante dos planos, um mago muito poderoso, como a Lina gosta, ele podia viajar, inclusive, para a casa do Ed Greenwood, no planeta Terra, e contar para ele o que está se passando lá em Faerûn, lá em Toril, né? No mundo de Forgotten Realms, o que está rolando por lá. Então, essa linguagem direta com o leitor, essa quebra da quarta parede, dava um toque pessoal e engraçado para a coluna, e em cada coluna ele apresentava um monstro, né, do mundo de D&D, mais ou menos como a gente faz na nossa série de monstros aqui, né? Exatamente. Bom, e aí, né, depois que ele criou, depois de muitos anos, a TSR começou a lançar alguns romances de D&D. Sim. E o A Estrade, né, que foi um romance contando a história do Estrade von Zarovich, vocês já devem conhecer, né, já fizemos 2 vídeos. Algumas vezes. A gente tá jogando A Maldição de Estrade, enfim. Fez muito sucesso esse romance do A Estrade na época. E aí eles resolveram, então, convidar o Ed Greenwood para escrever um romance de quem? Do Elminster. Porque aí a ideia era sempre pegar algum personagem icônico e fazer um livro e ver qual que dá certo, né? Então, em 1994, foi lançado Elminster, The Making of a Mage, o primeiro romance. O surgimento, né, de um mago, o nascimento, a origem do mago. Que foi o primeiro romance especificamente focado aí na história e na origem desse mago cabuloso. E essa é a história que a gente vai apresentar para vocês. A gente vai dar
uma pincelada na origem dele, porque não dá pra entrar em muitos detalhes. Gente, são mais de 13 livros. São 13 romances. 13 livros do personagem, entenderam? E ele tem mais de 1000 anos. E ele estava envolvido em tudo. Parece que ele se multiplicou em 80, ele estava em todos. Então, assim, tudo que o Elminster fez não dá pra falar. Mas a gente vai falar, pelo menos pra vocês entenderem qual é o gosto desse personagem. Exato. E vocês colocarem na história de vocês, obviamente. Bom, então, pessoal, prepare a pipoquinha, que o assunto vai ser longo hoje. Prepare a refeição Hobbit, na verdade. Refeição Hobbit, um refrigerantezinho, porque a história cumprida começa num reino já esquecido, chamado de Atalantar, mais de 1000 anos no passado de Toril, e lá existia uma família real, né? O rei Uthgrael era um rei chamado Stag King, que era um rei guerreiro, um rei muito respeitado, e ele tinha 7 filhos. Esses 7 príncipes, né, aquela coisa, né, estavam meio que já de olho no trono, esperando o velho bater as botas. Menos um deles. Eltrin era digamos, o filho bom do rei. E o filho bom era quem? Era o pai do Elminster. Seria o pai do Elminster, eventualmente. Então, o que aconteceu? O Eltrin, ele não gostava da politicagem da corte, aquela coisa, aquelas intrigas do palácio. Então, ele preferiu se isolar. Ele falou pro pai dele... Muito antes do pai dele morrer. Ele falou, pai, eu não gosto desse negócio de nobreza, de política, não quero ser dono de nada, eu só quero ter uma vida sossegada no campo. Então, o pai dele falou, beleza, você vai ser regente de um vilarejo chamado Heldon, fica por lá, tá tranquilo, só que leve isso com você. Entregou para ele a espada do leão, que era talvez o objeto mais caro, ou mais um símbolo maior da família deles, né? E dizem que essa espada era até mágica, né? Sim. Não se sabe, mas dizem que era mágica e tal. Mas isso aí já rolou uma invejinha nos outros irmãos. Que o cara nem quer ser o súdito e ainda ganhou a espada do pai. Como assim? Rolou uma intriguinha, uma futricagem. Aí, mas o pai do Elminster não quis nem saber. Foi lá pra Heldon, virou o regente desse lugar. Esse lugar que era basicamente fazenda. Um vilarejo, né? Com ovelha, pasto e mais nada. E uma galerinha ali, uma turminha, né? E foi nesse ambiente que o Elminster nasceu. Sim, né? No campo. Cuidando das ovelhas, né? Cuidando lá da natureza, aliás, da horta. O Elminster é conhecido como um grande arquimago e tudo mais, mas ele começou a vida dele muito distante de ser um mago. Aliás, ele não gostava disso. Detestava magia. Ele nasceu com a centelha da magia, né, nasceu com uns dons místicos ali esquisitos. Só que ele não gostava disso. Os pais dele até chegaram a ouvir falar sobre os poderes mágicos e tal. A mãe dele até incentivou ele a aprender, mas ele não quis. Ele falou, não, eu prefiro ficar aqui com a natureza, cuidando com as ovelhas e tudo mais. E aí o Elminster seguiu ali a infância dele. Muito bem. Só que, gente, lembra dos outros 6 irmãos, né, do Eltrin, né, os filhos do Uthgrael que queriam o trono? Muito bem, Uthgrael morreu. E quando ele morreu, Tchelon... Aí barata voa, aí o bicho pegou, os irmãos começaram a se matar. E aconteceu o que eles ficaram depois conhecidos como os irmãos belicosos de Atalantar. Exato. Meio que os irmãos entraram em guerra, né? E um deles, Bellaur, resolveu contratar alguns magos, Cello. Uns mercenários. Alguns magos mercenários. E esses Mage Lords, Cello, conseguiram fazer com que o Bellaur derrotasse os irmãos e subisse ao trono. Exatamente. Só que o que ele não esperava é que esses Mage Lords tinham todo um plano por trás e o Bellaur ficou simplesmente como uma marionete ali sentado no trono e eles começaram a dominar o reino de Atalantar. Bom, apesar disso tudo tá acontecendo nos bastidores, a vida ali da família do Elminster continuava a mesma pacata, coisa. Normal, eles estavam no canto deles, eles achavam que não ia encrespar nada pro lado deles, porque eles estavam isolados, já mostraram que não queriam poder, mas não é assim que a coisa aconteceu. Infelizmente, um dia, o Elminster estava lá cuidando das ovelhinhas a uma certa distância da aldeia de Heldon, quando sobrevoou por cima da cabeça dele um dragão. Um enorme dragão negro, sinistro, cabuloso. E o mais impressionante é que ele estava montado por um mago tenebroso. E
esse dragão montado, né, com um mago montado em cima dele, estava rumando para Eldon. Eldon estava em perigo e Elminster não pôde fazer nada a não ser tentar se abrigar dos ataques do dragão, enquanto seu vilarejo, sua família e todas as pessoas que ele conheciam eram destruídas. E a aldeia toda veio abaixo, não sobrou ninguém vivo. O Elminster depois saiu do seu esconderijo e foi lá tentar achar algum sobrevivente. E infelizmente ele não encontrou ninguém. Estavam todos mortos. O Elminster, com o coração despedaçado, né, foi procurar pela sua família e o que ele encontrou, Cello? Ele achou apenas a espada do leão. Só que ela estava destruída, porque o pai dele lutou bravamente contra o mago, mas a espada se partiu ao meio. Exato. Né? Então ele pegou a espada como uma lembrança da família, guardou e saiu sem rumo pelo mundo. E ele foi se proteger, Cello, numa caverna ali próxima, né? Foi quando ele foi surpreendido por um grupo do que poderiam ser bandidos, de repente, dentro da caverna, Cello. Sim. Só que esse grupo de bandidos, de repente, um deles viu que o Elminster tinha a espada do leão. E reconheceu. E aí ele reconheceu, porque na verdade, né, o líder ali dos bandidos era Helm, né, que era um ex-cavaleiro do avô dele, que desertou, né, que saiu do exército lá, porque ele se negou a servir para aqueles magos, aqueles lords magos malignos, e fugiu. Tipo um Ronin, tá ligado? O cara que abandona Tipo, eles não têm mais um senhor, porque o rei morreu, e eles não querem servir ao outro cara. Aquele cara porque não então acreditam nele. Viraram andarilhos, vagabundos no melhor sentido, rumando sem objetivo pelo mundo, tentando sobreviver, né? Então ele virou o líder desses cavaleiros caídos aí, o Helm. O sobrenome dele é Stoneblade, mas eu acho que tem uma tradução semi-oficial ou oficial, que é Lâmina Pétrea, que é um nome bonito também. Helm Lâmina Pétrea, não confundir com Helm, a divindade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele reconheceu imediatamente a espada de leão e viu que ele estava diante de um príncipe. Agora príncipe, né? Já que a aldeia foi destruída, provavelmente o pai do Elminster tinha morrido, então ele viu ali que era a realeza. Ele era o único sobrevivente, né, bondoso ali daquela realeza que foi todo mundo morto ali, só ficou o Bellaur como marionete daqueles lordes magos, né? Bom, e aí então o Helm fez o quê, Cello? Ele abraçou ali o Elminster, né, e falou assim, olha, você pode ficar com a gente, né? A gente vai ter o maior orgulho em servir para você, né? E a gente sabe a atrocidade que eles fizeram e tudo mais. E aí o Helm, né, ensinou pro Elminster a lutar, Cello. Ele ensinou como ele ia gingar a espada e tal, e tanto que o primeiro nível, né, que o Elminster teve como aventureiro foi de guerreiro, na verdade. Ele não começou como mago, não. Começou como um guerreiro ali, com, né, a tutelagem aí do Helm. E ali eles começaram, então, uma vida, né, nas estradas. Eles assaltavam, então, essas caravanas que iam lá para a capital de Atalanta, né, como meio que uma forma de rebeldia, né, eles viraram tipo uma guerrilha. Eles ficavam escondidos nas montanhas atacando suprimentos aí dos lordes magos, né, que viraram os novos regentes do reino, né, os novos donos do pedaço. Então eles ficavam esperando as caravanas passarem, atacavam, pilhavam e viraram bandidos de estrada, e uma vida violenta, com muita morte, muita luta, né? Até que teve uma luta em específico, né? Sim, até que os Lords Magos ficaram de saco cheio de anos e anos desse grupinho, né, paramilitar aí escondido nas montanhas, atacando. Eles resolveram dar um basta nisso e mandaram um esquadrão lá de soldados para eliminar, né, esses bandidos, e por pouco, né, eles não conseguiram destruir todos, mas o Elminster e o Helm e mais alguns dos mais experientes cavaleiros ali conseguiram fugir dessa emboscada, mas a coisa ficou mais perigosa ainda. E nessa fuga, o Elminster matou vários soldados inimigos. Exato. E ele descobriu uma coisa dentro dele. Ele descobriu que ele não gostava de ficar matando. Ele não gostava. Ele era um guerreiro. Ele sentia que aqueles caras eram vilões, mas mesmo assim ele não tinha a vontade de matar. Então ele meio que se aposentou. A vida dele de guerreiro
meio que acaba aí, né? Tipo, a vingança dele não ia ser daquele jeito. Não era uma forma inteligente de ficar matando aquelas vidas. Ele não tava atingindo de verdade aqueles lords magos malignos e tudo mais. Ele tava enxugando gelo, matando aqueles guardas ali. E aí o Helm fez uma sugestão pra ele. Falou assim, quer saber? Também acho que isso aqui não é vida pra você. Então, vai pra capital, muda seu nome, né? Se infiltra lá dentro, conhece como é que eles agem, aprende quem é o seu inimigo e vive lá uma vida no submundo sem aparecer muito. E foi isso que o Elminster foi fazer. Ele foi pra Hastar, que era a única, aliás, cidade. A capital, né? A capital do reino, uma cidade, digamos, grande, né, pra época, que era aquela cidade típica de ruas imundas, enlamaçadas, apertadas, cheia de gente, pra cima e pra baixo. E lá, ele, então, ganhou foi a primeira multiclasse dele. Ele ganhou níveis de Ladino. E ele adotou um novo nome, então, pra sua nova vida de bandidinho de rua, Eladar, the Dark. E aí vocês começam a perceber o seguinte, gente. Isso é importante, hein? Anota aí no caderninho. Elminster tem vários nomes. É verdade. Ele é conhecido por vários nomes, então comecem a anotar aí, porque são vários. A dica que é, todos os nomes dele começam com El. Então, fica fácil, só chama ele de El, que tá tudo tranquilo. Isso aí. Bom, e depois de um tempo lá em Halstar, ele fez um amigo de profissão, digamos assim. Ele achou um colega ladrão, o Farl, e juntos eles fizeram uma série de pequenos roubos ali, mas eles eram, digamos, ladrões éticos. Eles, mão leve também, né? Não machucavam ninguém. Eles não cometiam crimes violentos, eles preferiam roubar os caras que já eram ricos, né? Pra não prejudicar muitas pessoas. E então eles tinham um certo código de ética ali. Mas isso foi mudando. Eles começaram a ver uns bandidos novos chegando ali que estavam fazendo coisas bem mais tenebrosas, né? Exatamente. Então surgiu aí uma gangue nova chamada Moonclaw. A Garra da Lua. E eles eram totalmente diferentes do jeito que o Elminster era, né? Com um amigo dele. Eles eram agressivos, sanguinários, eles saíam matando as pessoas, ferindo as pessoas, batendo, sabe? Era um horror. E eles eram muito bem equipados. E armados. O que as pessoas começaram a achar estranho, né? Então dizem que na realidade eles eram meio que espiões desses lords magos, né? Na cidade. Eram as pessoas que conseguiam entrar ali nos submundos, eles meio que roubavam as pessoas que os lords magos tinham interesse, entendeu? Eles eram bandidos patrocinados pelo Estado, digamos assim. Exatamente. Né? Só que isso fez com que o Elminster ficasse, né, ali com muita raiva. Primeiro que tava atrapalhando o negócio dele, segundo que eles eram sanguinários, ele não queria isso, né, ali. E isso tava meio que atrapalhando a cena dos bandidos independentes. Os ladrões independentes estavam, ou eles se juntavam aos Moonclaw, ou a vida deles era um inferno, então realmente complicou as coisas, né? E aí, então, o Elminster e o Farl conseguiram, então, juntar esses bandidos independentes e falou assim, olha, vamos montar uma gangue pra fazer frente a esses Moonclaw aí. E eles nomearam, eles tinham lá tipo um código de ética da gangue deles, que não podia matar, que não podia ferir, que tinha que ter tipo uma mão leve, entendeu? Todos esses negócios, e eles chamavam de Mão de Veludo. E aí então, os Mãos de Veludo e os Moonclaw viraram duas guildas de ladrões rivais nas ruas de Hastar, e isso durou vários e vários anos. E nessas, o Elminster sentiu que a coisa não ia bem. Ele provavelmente não ia ter chance de se vingar dos Lords Magos, porque a coisa tava ficando perigosa de novo, igual era na época da guerrilha dele lá. Mas, com tudo isso que o Thiago tá falando, né, o Elminster percebeu uma coisa, né? Ele percebeu que ninguém podia usar magia lá na região toda, ninguém podia. Se a pessoa usasse magia, ela ia ser simplesmente eliminada. Só podia usar magia os Lords Magos, né? Então, o que ele pensou? Bom, ninguém usa magia. E existe aqui na cidade um templo de Mystra, que é a deusa da magia. E este templo de Mystra, por algum acaso, está selado, ou seja, ninguém entra. Então ele pensou,
Bom, se o templo de Mystra está selado, pode ser que exista algum ponto fraco desses Lords Magos lá dentro. E aí, ele resolveu, Cello, invadir o templo. Bom, ele não sabia exatamente o que ele ia encontrar lá dentro. Poderia ser um ponto fraco, uma arma, alguma coisa mágica que os Lords Magos estavam escondendo ali, mas poderia ser só um templo de Mystra que eles não queriam que ninguém tivesse acesso a esse conhecimento, por isso selaram. Então ele tinha um plano não muito bem elaborado de entrar lá, procurar por alguma arma secreta, se não encontrasse, ele ia desecrar o templo, derrubar as estátuas, quebrar as vidraças, tudo, para tentar irritar Mystra, tentar fazer com que Mystra passasse a ter raiva desse lugar e amaldiçoasse aqueles magos. Não foi um plano muito bem pensado, ele estava mais tomado pelo momento ali, ele estava meio que... Sabe quando você tem aquele plano desesperado, você já não sabe mais o que fazer? Foi essa a ideia dele, então ele meio que nesse desespero invadiu o templo, só que o que ele não esperava era que o lugar estava sendo protegido. Vigiado magicamente pelos Lords Magos que pegaram ele no flagra. Então tinha um dos magos estava lá dentro do templo junto com alguns soldados, Cello. E o Elminster não tinha chance. Ele simplesmente assim foi rendido. Literalmente rendido. Ele só não morreu na hora porque ele se revelou como o príncipe, né, de Atalantar, Elminster, da família nobre. E isso fez com que o Lorde Mago começasse a pensar... O Lorde Mago que estava lá, né, o que pegou ele em flagrante... começasse a pensar em talvez até usar o sangue nobre dele num ritual mágico para ganhar mais poder. Ele começou a pensar grande, talvez até demais. Bom, e enquanto esse mago, né, esses soldados ali rendiam, né, o Elminster, ele tava muito frustrado, gente, porque lembra que quando ele nasceu, ele mostrou, ele tinha essa centelha de magia e tal, ele não quis desenvolver isso, e por causa desses magos, os pais dele morreram, enfim, ele tava com muita raiva, sabe? Ele começou a xingar, assim, e ele, prestes a morrer ali, ele olhava para aquele altar do templo e xingava, né? Xingava porque ele ia ser morto por um mago e puta, ele não acreditava que ele fez tudo aquilo para acabar daquele jeito. E de repente, do altar começou a sair uma fumaça, assim, e dessa fumaça saiu uma feiticeira. E essa feiticeira se pôs na frente do Elminster. Essa feiticeira, ela simplesmente, ninguém sabia que ela estava lá, como que ela apareceu lá, ela simplesmente num estalar de dedos desarmou todos os guardas e paralisou e silenciou o mago inimigo. E ela olhou para o Elminster e deu na mão dele um cetro. Esse cetro mágico, ela disse, carregava um poder incrível e que se ele apontasse esse cetro para os inimigos que estavam logo ali na frente dele e desejasse a morte e a aniquilação instantânea deles, todos eles iriam morrer. Bom, o Elminster não quis. Por que ele não quis fazer? Porque ele olhou para ela, pegou o cetro e falou assim, olha, a minha vida inteira, senhora feiticeira misteriosa, eu odiei magos e eu odeio magos justamente por causa disso, porque eles têm em suas mãos o poder que nenhum ser vivo deveria ter, que é simplesmente encerrar a vida de quem eles quiserem ali, né, atrapalhar tudo, ferrar com a vida das pessoas, sabe, para resolver os problemas pessoais deles. Então eu me recuso, mesmo que isso custe a minha vida, eu não quero saber desse poder. E aí ele aqueceu o coraçãozinho. A feiticeira ficou feliz com a resposta dele, né? Exato. Bom, e foi aí que ela se revelou a verdadeira natureza dela. Elminster estava diante de Mystra, a própria deusa. Ela encarnou ali, apareceu ali, foi uma visão. E ela falou assim, olha, meu filho, eu gostei muito da sua resposta. Você é um cara que mostra muito potencial. Eu já fiz você nascer com a centelha mágica. Você usou com muita responsabilidade esse teste aqui, você passou no teste, você não usou a magia para o mal, mas agora aqui você precisa fazer um juramento. Eu posso te salvar, mas você tem que jurar me servir. E eles têm uma discussão filosófica sobre a origem da magia. Ele fica meio assim, né? Mas aí ele percebe que ela tem boas intenções. E ele também percebe que a magia é uma ferramenta, digamos assim, que pode ser usada para o mal ou para o bem. Sem a magia você não consegue destruir os magos malignos também, então ela poderia servir para o bem. É uma coisa meio filosófica, ele tem um embate filosófico entre os dois e o Elminster acaba cedendo e ele compreende que a magia pode servir para um bem maior e então ele se
sujeita a ser um servo de Mystra. Um servo de Mystra. E com o estalar dos dedos, a Mystra simplesmente teleporta o Elminster para uma floresta. Uma floresta mágica, Cello. Tirando ele do perigo iminente ali de dentro do templo, ele desaparece, só que ele volta bem diferente do que ele era. Então, assim que o Elminster chegou nessa floresta alta, né, assim que ele foi teleportado, quando ele se viu, ele percebeu que ele não estava mais num corpo de homem, e sim de mulher, Cello. A Mystra tinha transformado o Elminster em uma mulher e ela nomeou ele como Elmara. Então, aí o segundo nome diferente do Elminster, né, ou o terceiro, se você contar como Elminster, diferente dele na história. Pois é, Elmara era a versão feminina dele feita para que ele vivenciasse o mundo pelos olhos de uma mulher e também para que ele se disfarçasse, já que ele foi pego lá no templo de Mystra e descobriram que ele era um príncipe. Então, com certeza, os guardas já estavam revelando, né, para os seus superiores que tinha alguém de sangue real por ali. Então, com certeza, ele estava em perigo se ele continuasse como Elminster. Então, Elmara serviu esses dois propósitos, né? Despistar os Lordes Magos e também fazer com que ele enxergasse aprender o mundo como uma mulher. Exatamente. Né? E aí a Mystra deu uma missão para ela, né? Que era encontrar um devoto dela que chamava Baeretrin, né? Que iria ensinar os caminhos da devoção à magia. Pois é, e aí a Elmara encontrou nessa floresta, né, que é a Floresta Alta, esse sacerdote de Mystra, esse elfo, o Baeretrin, e ele se tornou o primeiro professor de Elmara. Só que, olha só, ele já tinha nível de guerreiro, de ladino, de ladrão, né, de ladino, e agora é mago? Não é mago. É clérigo! Ele ganhou uns níveis de clérigo, porque a ideia de Mystra não era ele chegar aprendendo com sede de poder a soltar feitiços arcanos, não. Primeiro ele tinha que entender conceitualmente como que era a trama mágica. A trama, the weave, né, é como que a magia se manifesta no mundo. É uma espécie de tecido da realidade. Exato. Em que os magos podem torcer e moldar, fazendo com que alterações na realidade acontecessem. E para aprender isso... E também tinha uma outra questão. Ela queria que a Elmara entendesse como era ser devoto, não entendeu? Só ter mago, o né? sentimento da devoção por um deus, porque se ela aprendesse a forma de ser devota à Mystra, ela teria uma ligação muito mais forte com Mystra e ela ia conseguir lidar com esse véu da magia de uma forma muito mais precisa. Exatamente, porque assim, para você aprender magia, se você tiver o talento, basta estudar, você pode usar ela para o fim que você quiser. Agora, para você entender o propósito da magia no multiverso, a essência, né? A essência teológica do trem todo, aí você precisa ter alguns níveis de clérigo aí, de devoção de Mystra, e é isso que ele fez. E o Baeretrin aceitou ser o professor, né, de Elmara, e eles passaram anos e anos estudando, né, a weave, né, a trama, a trama mágica e como que ela funciona filosoficamente. E o Baeretrin também tinha uma curiosidade muito interessante. Que vai ser importante no final dessa história. Porque o Baeretrin, ele tinha o sangue mágico e ele tinha meio que uma linhagem élfica diferente que ele podia se transformar em um dragão. Pois é, ele era o último dessa linhagem que podia se transformar em dragão de prata, porque os Lordes Magos perseguiram e mataram todos. Ele sobrou só ele. E ele, obviamente, não usava esse poder, porque se ele usasse, ia levantar a bandeira que tinha mais um deles vivo, e eles iam atrás de caçar ele e tudo mais. Então, ele manteve isso em segredo e só revelou isso pra Elmara depois de muito tempo em que os dois ganharam confiança. E assim passaram-se vários anos ali. E, né, ele acabou ganhando, então, esse aliado, que o Baeretrin falou, olha, quando Mystra falar que você tá pronta, eu serei seu aliado na briga contra os Lordes Magos. E assim, depois de vários anos ali treinando, finalmente Elmara se transformou numa sacerdotisa de Mystra. E o Baeretrin falou o seguinte: antes de você estar realmente pronta para servir Mystra, não há nada que eu possa te ensinar. Agora o mundo tem que te ensinar. Você precisa caminhar, né, e conhecer magos e diferentes filosofias mágicas e diferentes escolas de magia.
Então você agora precisa botar o pé na estrada e conhecer Faerun. Então ela, Elmara, partiu e entrou num grupo de aventureiros, clássico de D&D, né? Aquele grupo de aventureiros que cada um tem um motivo, mas tá todo mundo andando junto ali. E o motivo dela era espalhar a palavra de Mystra. E conhecer outros magos e aprender magias. Bom, então Elmara entrou num grupo de aventureiros chamados Lâminas Intrépidas. E esses Lâminas Intrépidas partiram em várias aventuras, e aqui a gente tá dando alguns saltos na história. Uns saltos de anos, tá? Coisa de 10 anos, tá, na história. Então faz até um efeito assim, ó, faz um 10 anos se passaram. Então imagine que Elmara e esse grupo de aventureiros já ganharam vários níveis ali, já se aventuraram pra cima e pra baixo, né, em Toril, pra tudo quanto é lado, e agora eles querem dar um tempo. Eles querem fazer igual aquelas bandas que chegam depois que lança o 5º, 6º disco, os caras falam assim, vamos tirar umas férias aí. Vamos cada um fazer um disco solo. Isso. Aí cada um foi fazer o seu disco solo. Então Elmara falou assim, quero voltar pra Atalantar, ver como é que estão as coisas lá. E pra ela é engraçado que as coisas entraram numa perspectiva e a vingança que ela tanto queria meio que tava adormecida. Nem era mais uma grande questão na cabeça dela, porque ela descobriu que o mundo tinha tantos outros tiranos e tantos outros heróis também, que a vingança pessoal dela já não fazia tanto sentido na cabeça dela. Então ela voltou pra Atalantar só pelos velhos tempos, mas o que ela descobriu... Deu ruim, gente. O que ela descobriu é que o lugar estava ainda pior do que quando ela deixou. E fora o fato dela ter descoberto isso, né, em uma das andadas dela, ela foi meio que atacada, né? Por soldados de Atalantar. E ela foi quase violentada. E ela conseguiu, gente, fugir para uma fazenda. Só que para fugir, a Elmara foi obrigada a soltar um feitiço para se proteger. E lembra que a gente falou que ninguém podia soltar feitiço ali? Em Atalantar, quem soltasse feitiço entrava na mira dos Lordes Magos. Então esse soldado falou, eita, essa mulher aqui é feiticeira, vamos chamar reforços. Então ela ficou nessa fazenda escondida, só que a propriedade toda foi cercada por soldados. Magos, e alguns magos que foram lá para dar suporte, para capturar e entender quem é aquela pessoa e matar ou aprisionar, né? Bom, muito bem, então, né, a Elmara estava cercada nessa fazenda e ela começou a lutar contra esses soldados e esses magos, e ela ali estava quase morrendo. Acabando os feitiços. Ela não ia resistir. Tava sem slot. Quando, de repente, apareceu o que, Cello? Bom, do nada. Uma feiticeira do nada, badass. Olha só, mais uma vez uma feiticeira apareceu do nada. Coincidência? Não sei. E essa feiticeira começou a lutar ali, então, do lado da Elmara, né? E ela acabou sendo atingida, Cello, por uma seta, né? Por uma seta envenenada. E ela tava ali quase morrendo. No final das contas, elas conseguiram vencer a batalha, mas a feiticeira estava quase morrendo. E, por sorte, Elmara tinha o quê, gente? Níveis de clérigo. E ela conseguiu salvar essa feiticeira. E essa feiticeira se apresentou a ela depois como Miriala. Bom, Miriala era uma andarilha que estava numa missão particular lá, mas por uma coincidência, ela acabou naquele mesmo lugar, que Elmara viu como, na verdade, um sinal. Não é possível que é uma coincidência que você apareceu justo quando eu mais precisava de um aliado e veio aqui e me ajudou. Daí ela falou assim, eu acho que Mystra quis esse nosso encontro, Miriala. E a Miriala concordou. E, ao mesmo tempo, a Elmara finalmente pensou que talvez fosse a hora dela aprender magias arcanas. E pediu, Miriala, você pode ser minha professora, me ensinar esses poderes incríveis que você demonstrou aqui? E Miriala, obviamente, depois de ter sido salva, né, pela magia de cura... Aceitou. Ela aceitou, falou assim, eu vou te ensinar, vamos caminhar juntos por esse mundão, que você vai aprender todos os dons arcanos que eu sei. E as duas partem aí em viagem e elas vão viver muitas aventuras. Tipo Obi-Wan e o Anakin, que partem em aventura juntos, só que um é mestre e outro é aprendiz. Mesmo esquema, só que Miriala era mestre e a Elmara a aprendiz. E agora outro salto de coisa de 10 anos. Bom, então elas passaram anos e anos viajando
quando de repente a Miriala fala, olha, existem umas ruínas, né, que dizem que tem muito poder mágico, muito conhecimento mágico, que são as ruínas de Netheril. Bom, e Netheril, na verdade, era um império de magos muito antigo que já caído em ruínas, mas que dominou toda a Toril por muitos anos e tinham cidadelas flutuantes mágicas. E dizem que quando você encontra uma ruína de alguma cidadela flutuante em Netheril, lá realmente tem muitos segredos e muito poder. Exatamente. Então as duas resolveram ir atrás dessas ruínas de Netheril e elas encontraram o Cello. Sim. Bom, e lá dentro das ruínas, enquanto elas exploravam o lugar, Elmara se deparou com um fantasma de um mago de Netheril muito antigo. Um fantasma guardião das ruínas. Sim, e esse fantasma normalmente espantava, né, invasores que tentavam saquear as ruínas. Só que este fantasma tinha o poder de ler os pensamentos e ele descobriu que Elmara na verdade era Elminster, descobriu que Elmara estava apaixonada por Miriala e também viu que as intenções delas ali naquelas ruínas era adquirir conhecimento. Então, este fantasma deixou com que elas continuassem ali explorando as ruínas e ainda ofereceu para Elmara em segredo, né, uma magia que seria capaz de transformar Elmara e Elminster quando ela quisesse. Mas isso Elmara não queria fazer, porque não só ela sentia que ela amava a Miriala, como ele achava que a Miriala também correspondia ao amor. Só que correspondia ao amor no corpo feminino dele de Elmara. Então ele falava, se eu virar Elminster, ela não vai mais gostar de mim. Eu não vou mais ter chance, mas ao mesmo tempo, se eu não virar o Elminster, eu vou estar mentindo pra ela. Não tô sendo sincero e tal. Então, aquela coisa, aquele drama. Então, antes dela poder se decidir se ela continuaria como Elmara ou se transformaria de volta em Elminster, a Miriala deu a última prova, tipo um TCC pra Elmara. Ela viu umas ravinas que estavam completamente secas e destruídas por um incêndio, num lugar vasto, tipo um Grand Canyon, completamente sem vida, e era um lugar que já foi paradisíaco, mas alguma tragédia antiga tinha transformado o lugar em deserto, né? E ela falou assim, esse lugar vai voltar a ser um paraíso, minha querida Elmara, e quem vai fazer isso acontecer é você. Você tem 1 ano para usar a magia que você aprendeu, tudo que eu te ensinei nesses últimos anos, para em 1 ano transformar esse lugar num paraíso. Eu estarei aqui de volta e você vai aprender que magos trabalham muito solitariamente e também que você precisa ter muita disciplina para não enlouquecer nesse lugar sozinho. Exatamente. E você vai usar muita energia, porque você vai ter que usar muito do seu poder aqui para conseguir transformar esse lugar num paraíso. Vai ter que se sacrificar de certa forma até, né? Exato. E aí, nesse período que a Elmara ficou sozinha lá nessas ravinas, né, criando essa floresta que era um paraíso, ela meio que sentiu a necessidade de se transformar em Elminster de novo. Ela queria voltar à identidade original, então usou aquela magia que ela ganhou do fantasma lá das ruínas de Netheril, né? E se transformou, então, em Elminster novamente. E ele fez isso também para que quando a Miriala voltasse para dar, digamos, o diploma para ele, que ela visse quem ela realmente é. Mas Elmara e Elminster tinham uma rosto, aparência parecida. Né? Um rosto bem parecido. O Elminster era jovem, né? Porque não era barbudo, né? Então, quando a Miriala chegou, ele estava com aquele manto ali, então ela só entendeu o que tinha acontecido quando ele se revelou e mostrou que ele tinha se revertido para Elminster e falou, esse é o meu verdadeiro corpo. E apesar de eu te amar, eu não acho justo com você não saber quem eu realmente sou. E então... ele conta a história, né? Que a Mystra fez isso para proteger ele, para ele conhecer o mundo por outra perspectiva e tudo mais. Bom, e Miriala realmente estava atraída por Elmara. Estava quase rolando um romance entre a mestre e a aprendiz. Só que diante dessa mudança de sexo, ela ficou relutante. Ela falou assim, olha, eu ainda te amo, mas não dessa forma mais. Então, os dois se despediram sem conseguir, né, continuar esse romance por um tempo. E aí,
o Elminster agora estava, digamos, com seus primeiros níveis de mago. E ele agora voltou para o seu plano original. Agora que ele não tinha mais o que aprender, ele queria a vingança contra os Lordes Magos. Então, né, ele precisava reunir um exército, porque ele sabia que lá em Atalanta, né, tinha vários magos, acho que eram 40 magos, enfim, tinham soldados. Ia ser um desafio muito grande, ele não podia ir simplesmente sozinho, mesmo tendo muito poderoso, mesmo sendo poderoso, ainda não era tão poderoso ele assim. Ele não era um arquimago ainda, ele era um mago talentoso e tal, mas não era o Elminster que todo mundo conhece hoje. Exato. Então ele foi buscar os seus aliados, né? Ele falou assim, acho que tô pronto, e foi então primeiro atrás do seu primeiro professor, né? O Baeretrin lá, que tinha, né, os poderes de virar um dragão e tudo mais. E o Braer, que é o jeito que ele era conhecido, né, que vivia lá na Floresta Alta, ele também tinha os elfos ali, né, do Grove dele. E aí ele também chamou esses elfos para ajudar. Então esse daí foi o primeiro destacamento que o Elminster ganhou, né? E é interessante que esses elfos, eles além de serem ótimos arqueiros, que vão ajudar muito no combate, eles também tinham magias de invisibilidade, que eles poderiam deixar as tropas invisíveis. Por isso que eles estavam na Floresta Alta tanto tempo sem ser detectados pelos Mage Lords, porque as magias não só de invisibilidade, como de não detecção através de magia. Então eles poderiam arquitetar os planos deles sem os magos, né, os Lord Mages espionarem neles, né? Então foi importante a entrada dos elfos aí no exército. Exatamente. Mas ainda era insuficiente. Sim. E então ele ainda precisava melhorar o destacamento dele e foi atrás do Helm, né? Que era aquele cavaleiro super experiente que adotou ele, né? Quando ele perdeu a família, os pais e tal, e falou, não, eu vou lutar com você, ensinou ele a lutar e tudo mais. E esse cavaleiro então trouxe, né, todo o seu grupo, né, de cavaleiros desertados, eles eram tipo agora bem mais velhos, veteranos. Sim, mais experientes. Mais experientes, todo grisalho, só que eles ainda tinham aquela vida bandida, né? E conheciam a Talantar, né? A região ali, conheciam como a palma da mão. Conheciam muito bem a fortaleza da capital de Hallstor, incluindo as passagens secretas que tinham lá dentro e tudo. Então, eram, apesar de um número pequeno, eram os guerreiros mais importantes que ele tinha ali no exército e conseguiu, então, mais um destacamento aí, que são os Cavaleiros de Atalantar. Bom, e aí ele conseguiu, então, ainda unir mais um grupo que fez parte da vida dele, que são os Mãos de Veludo, né? Aquele grupo de ladinos. Então, ele tinha experiência de cavaleiros, guerreiros, né? Pessoas que tinham experiência de magia e ataque à distância e conhecimentos de ladinos, né? Sim, esses ladinos da guilda das Mãos de Veludo, eles iam ser uma espécie de guerrilha urbana, que iam sabotar e atacar os magos enquanto eles dormiam, fazer assassinatos e tudo mais, e fazer confusão nas linhas inimigas enquanto eles atacavam pelos portões, entendeu? Exatamente. Bom, e aí tava tudo certo pro grande dia, o grande ataque, eis que surge Miriala, ela volta para ajudar, então eles têm mais um aliado. Poderosíssima Miriala, então eles atacam a capital do grande reino de Atalantar. Então os Lords Magos começaram a perder a batalha, eles foram atacados de surpresa e tudo mais, até que Undar, que era o líder deles, que era inclusive o que montava no dragão negro. Aquele lá que destruiu a família do Elminster, ele resolveu reforçar as defesas da cidade e foi voando nas costas do seu terrível dragão até lá. E quando ele chegou lá, ele começou a cuspir ácido em todo mundo, foi um barata-voa e a batalha virou pro lado dos Lords Magos de novo. Só que eles não esperavam é que Braer virou o dragão de prata, Cello. Sim, aquele poder secreto que ele tinha era a hora de usar, agora ou nunca. Então, o primeiro professor de Elminster, aliás, que conheceu ele como Elmara, o Baeretrin, então usou aquele poder secreto dele, virou um dragão de prata e agora virou capa do Rhapsody a batalha. O Elminster soltando bola de fogo no Untar, o Untar refletindo as magias, os dois magos lutando, os dragões voando em cima, um engalfinhando no outro e tropas de elfos de um lado e cavaleiros lutando contra soldados da cidade do outro. Virou uma batalha campal, uma coisa linda. Eu quase choro só de pensar no quadro que daria isso aí. Dá um quadro animal mesmo. Um quadro. Bom, e o resultado foi que um dragão matou o outro, os dois dragões morreram. Então, pausa. F para nosso F pro Braer. Mas
o Elminster e seus aliados venceram e conseguiram derrotar os terríveis Lordes Magos e reconquistaram o reino de Atalantar. E antes de terminar o primeiro livro... Exato. O Elminster fez o quê? Falou pro Helm, toma que a coroa é tua. Toma, cuida de Atalantar, você vai saber cuidar muito melhor do que eu. Eu não nasci pra isso, não fui nem criado pra isso. Agora eu sou um devoto de Mystra e eu preciso continuar com os meus estudos de magia, mas eu vou ficar honradíssimo se você puder, então, cuidar da terra que um dia foi do meu avô. Sim, então ele passou a coroa pro Helm Stoneblade e, além disso, Miriala chegou pro Elminster e falou o seguinte: eu decidi que eu gosto de você, mesmo você sendo Elminster. E eles tiveram um romance ali. E o Elminster descobriu que Miriala era um avatar de Mystra. Portanto, o Elminster é tão sinistro que ele fez uma deusa se apaixonar por ele. Esse é o nível de galã que o rapaz era. Ai, muito bom. E, gente, e assim, essa epopeia foi o primeiro livro. Então vamos pro segundo. O resumo. São 13, tá, pessoal? Vocês estão São 13. Então, vocês estão com tempo? Vamos lá, livro 2. Era o ano de 1214. Não, a gente não vai entrar em detalhes de todos os livros. Esse é o resumo da origem dele. E a gente agora só vai dar umas pinceladas em outros aspectos da vida do Elminster e da importância dele em Forgotten Realms. E aí vocês têm, né, toda a oportunidade para conhecer esse mago super poderoso e incrível lendo os romances depois, né, Tchelo? Sim, sim. A gente não vai contar todos. A gente estragou o primeiro livro, já contou boa parte, mas agora vocês já têm uma boa introdução para seguir para os próximos. Então a gente vai falar um pouquinho de quem foram as pessoas importantes na vida do Elminster, tanto na questão de aliados, a gente já falou de alguns, quanto na questão de inimigos. Bom, entre os aliados, o primeiro que vou mencionar são os Harpers, ou os Arpistas, o grupo secreto ali de agentes, espiões, que lutam contra a tirania e tentam destruir governos tirânicos ou destruir magos malditos, malignos, né, e tomar, né, paz para o povo de volta, né, e tudo mais. Esse grupo foi fundado muito tempo atrás sob as ruínas do grande reino de Myth-Drannor, né, uma capital élfica, que era uma espécie de mundo perfeito, era uma utopia, era tipo Atlantis. E eles queriam que o mundo todo, Faerun, tivesse os princípios de Myth-Drannor, que fosse um lugar justo, nobre, cheio de arte, poesia. E lindo. E tudo mais. Então eles queriam, para isso, né, com esse ideal de transformar o mundo nessa civilização perfeita, tinham que derrubar um tirano por vez. Então eles criaram, né, os elfos criaram o grupo dos Arpistas, então nasceu como uma entidade élfica, só que eles convidaram, né, eles tinham uns humanos aliados ali que estavam na fundação desse grupo, dessa sociedade secreta, entre eles, adivinha? Elminster, ele ainda novo, ele passou um tempo, né, nas ruínas ali de Myth-Drannor e ele participou da fundação dos Arpistas. E os Arpistas, depois de muitos e muitos anos, eles meio que se distanciaram desse ideal élfico, mas eles continuam com o ideal de espalhar a bondade e acabar com a tirania. E continuam, né, aliados aí do Elminster, e o Elminster e os Harpers, eles são meio que uma entidade só. Esse, aliás, é um bom tópico para o segundo grupo de aliados que tem, que são os escolhidos de Mystra. Sim. E Elminster não é o único, né? Existem vários outros escolhidos de Mystra, pessoas que estão no mundo de Toril para representar os princípios da deusa. Podia me escolher, né? Podia. Mas entre esses escolhidos de Mystra está Sinbul, uma das 7 irmãs, que hoje, atualmente, eu não sei se ainda são, mas parece que são um casal também. O Elminster hoje é meio que casado. Não sei se é casado, mas ele tem um relacionamento com o Sinbul. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho dos inimigos, né? Os principais inimigos do Elminster. E os primeiros são os Shadow Masters, Cello. Sim, os Malaugrim. Os Malaugrins, e a gente vai falar um pouquinho da origem deles. Então, um mago, né? Um humano mago chamado Malaug, né? Descobriu uma passagem para Shadowfell. Muito bem, o Plano das Sombras. E aí esse Malaug, gente, foi parar lá no lugar no Plano das Sombras, né? Que deu um poder para ele que transformou ele, na realidade, numa aberração com tentáculos e 3 olhos, Cello. Sim, ele ficou bizarro. Só que junto, né, com esse
com essa transformação, né, que ele podia se transformar numa aberração, ele descobriu que ele poderia se transformar na realidade em qualquer criatura do multiverso, em qualquer forma. Que ele conhecesse. Só que é o seguinte, a forma verdadeira dele se transformou naquela aberração, né? Nesses tentáculos aí de 3 olhos, né? E ele voltou depois para Toril e, usando seus novos poderes, ele pensou que ele ia usar essa transformação para subir nos rankings e se transformar num grande líder, tentar dominar Toril para ele. E ele achou uma cabala de magos que eram ambiciosos como ele. E essa cabala, adivinhem qual era? Os Lords Magos, que a gente falou hoje pra caramba. E o Malaug, na verdade, né, se chamava Uldar, que era o cara que montava o dragão negro. Ele rapidamente se transformou no líder dos Lords Magos, e só que, né, ele foi derrotado pelo Elminster e seus aliados, como vocês ouviram agora há pouco. Mas deu tempo, nesse longo período que ele ficou em Toril, dele deixar descendentes por aí, porque ele podia se transformar em humano e, né, ter parceiras sexuais e engravidar pessoas e os filhos... ter filhinhos, só que os filhinhos nasciam aberrações. Também, e essas aberrações meio que tinham um elo mental entre elas, e elas se encontraram, e elas também tinham a habilidade de ir pro plano das sombras. E quando elas cresceram, viraram adultas, essas aberrações todas, esses Malaugrins, como eles passaram a ser chamados, se encontraram no plano das sombras e descobriram quem que era o líder deles, quem foi o criador deles, quem era Malaug, o pai deles, né? E o que tinha acontecido, né? E eles juraram vingança. Contra Elminster. Sim, então agora os Malaugs de vez em quando aparecem em Toril. Eles têm essa habilidade tipo doppelganger de virar qualquer outra pessoa ou qualquer outra criatura até. É até mais poderoso que um doppelganger, que ele pode virar outros bichos e tal. E de tempos em tempos eles invadem Toril, tipo na Marvel que tem os Skrull. É a mesma coisa, assim, eles entram no mundo se passando por políticos importantes, lords, nobres e tal, tentando ganhar influência e passar as pessoas para trás. Inclusive, há boatos de que um dos lords mascarados de Águas Profundas é um Malaugrine. E eles, de vez em quando, tentam matar o Elminster. Eles têm fixação por matar o Elminster e até hoje não conseguiram. E outro grupo de inimigos que a gente quer destacar que o Elminster tem são os Zhentarins, né? Sim. Quem joga, quem viu as nossas mesas aí, já viu a presença já dos Zhentarins, que são inimigos mortais dos Harpers, né? Os arpistas, né? Os Zhentarins são uma rede de espiões chamada de a Rede Sombria, e eles atuam, né, sob ordens de Manchun. Manchun é um mago poderoso, rival de Elminster. Os dois se detestam, eles são, cara, um é a sombra do outro, tá ligado? O espelho invertido do outro, um é o Coringa, o outro é o Batman. É tipo isso. E a ideia do Manchun é que a Mystra apareceu pra ele também, querendo transformar ele num devoto, igual ele fez com o Elminster, num escolhido de Mystra, só que ele disse primeiro que aceitou, mas depois traiu e tentou matar o Elminster. Então ele é tipo o anti-Elminster, virou um vilãozão clássico. E ele tem então uma rede de espiões, assim como o Elminster, só que a rede de espiões dele são os Zhentarim, que atuam em sabotagem, envenenamento, assassinatos, enfim, tudo quanto é tipo de bandidagem. E o mais interessante é que o Manchun, como ele vive nesse mundo de traições, né, de apunhaladas pelas costas, ele é uma pessoa muito paranoica. Então ele fez cópias dele mesmo, caso ele fosse morto, ele poderia tipo, ter um backup dele pronto. Eles fez vários clones, né? Só que quando eventualmente realmente aconteceu de alguém apunhalar ele pelas costas e matar ele, deu algum chabu que todos os clones ativaram ao mesmo tempo. E aí, o que aconteceu? Os clones, eles desenvolveram um poder mágico meio ruim, que eles conseguem detectar quando o outro clone está perto. E quando um outro clone está perto, eles sentem a necessidade imediata de matar aquele clone. Porque ele é o certo. Ele quer ser o verdadeiro Manchun, o único, o verdadeiro. Cada clone acha que é o verdadeiro Manchun. Então começou uma guerra, as Manchun Wars, as guerras dos clones de Manchun espalhados por todo mundo. Eram tipo uns 40 clones, assim, cada um deles foi para um lado. E no final de tudo isso, sobraram só 3 Manchuns vivos. Um deles continuou lá em Zentel Keep, né, a Fortaleza Zentel, lá do Zhentarim, só que ele não é o líder mais, ele ficou abaixo do cara lá que deu o golpe, enfim. Outro virou um vampiro,
Eita, nós. E o outro está escondido nos subterrâneos de Águas Profundas, e esse eu não posso pesquisar muito, porque o Lustosa está narrando a aventura que envolve esse daí. Esse terceiro aí eu não posso entrar muito em detalhes. Mas, enfim, Manchu é um outro excelente candidato para aparecer aqui na série ícone de D&D e é, digamos, o arqui-rival do Elminster. Ufa! Nossa, Cello, não sei nem quantas horas vai dar esse vídeo. Deu uns 20 minutos. A gente não viu ainda Com certeza. quanto tempo que deu de gravação. Uhum. Mas a gente espera fazer jus A espera. à espera. A gente espera fazer jus à espera. 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 E eu acho que, assim, retomamos nossas atividades em 2022 com esse vídeo. Espero que tenha valido a pena. Exatamente. Espero que a gente tenha começado 2022, então, com o pé direito com relação aos nossos vídeos. A gente tocou em talvez 5% da história do Elminster aqui, porque Exato. ele tá... Então, se você conhece Elminster, conhece todas as histórias, fala, faltou isso, pelo amor de Deus. Gente, vamos abrir o diálogo nos comentários, que aí vai só expandir essa experiência. Exatamente. Tem porque muita senão história é uma dele. semana. É uma semana falando Só do de vídeo Elminster. de Elminster. E eu acho que é legal também, porque como ele tem muitos livros, É. né? É legal Ele tem abrir filha também, tem uma treta com as filhas dele. para esse universo dos livros dele, né? Sim. Pra pessoa ler, porque nada mais gostoso que você ler, Uhum. né? E você já tem uma bela introdução, então, desse personagem tão querido. Então, pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aqui embaixo. E começamos 2022, então esperamos que com o pé direito. E muito obrigada a todos vocês e obrigada, apoiadores. Rumo aos 100 mil. Tchau. Bora! Tchau, gente. Tchau.